Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças e paz, irmãos! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Opção para a Vida. Você que é o nosso amigo também, que acompanha há vários anos este programa. Hoje, 21 de janeiro de 2022, uma sexta-feira, mais um fim de semana chegando, mais uma semana que está terminando, que você então possa aproveitar na presença do Senhor. No programa de hoje, nós vamos ouvir então a mensagem com o pastor Bosco, uma mensagem de conclusão ao tema que ele já vem então falando durante esses últimos programas Opção para a Vida. Quero também dizer que vamos ouvir os cânticos entoados pelo Arca da Aliança, uma banda que toca, que leva o louvor, o cântico nos cultos públicos da Igreja Congregacional do Calvário. Então, fica conosco neste programa. Seja abençoado. Não abandoneis, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Há muitas pessoas que deixam a casa de Deus por algumas razões. Em nossos dias, vamos aplicar isso aqui para os nossos dias. Vamos pensar nas ocupações seculares que muitos de nós exercemos. Talvez até alguém diga assim, mas pastor, é preciso trabalhar. É preciso trabalhar. Mas a própria secularização odierna tem levado muito servo de Deus, por força de uma circunstância, a abandonar a casa de Deus. Não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para prestar culto a Deus, não tem tempo para estar juntamente com os irmãos nessa comunhão, por causa de atividades seculares, é faculdade, é alguém que trabalha no shopping, trabalha de domingo a domingo, não tem quase dia para prestar culto a Deus na casa do Senhor. Se moram em cidades grandes, muitos não têm mais condições de ir ao templo como antigamente iam, porque estão morando distante, e depende de ônibus, depende de coletivo, depende de Uber, e a situação não permite que eles estejam em condições de ir. Então é como se estivesse abandonando por força de uma circunstância. Por força de uma circunstância, abandonam. Já não vem mais na casa do Senhor com regularidade. Vem um domingo e 8 não. Vocês entenderam? Vem um domingo e 8 não. Porque não pode. Trabalho, estudo, faculdade, atividades seculares. Aí, meus irmãos, sofremos durante o ano passado restrições de prestarmos culto a Deus. Ainda estamos ameaçados disso, voltar. Ninguém se engane, por conta dessa doença que está aí. Está vindo uma nova onda, então isso traz restrições. Tem pessoas que não estão vindo à igreja com medo de pegar uma gripe. Agora eu acho interessante, essas pessoas vão para supermercado, vai para a praia, vai para a feira, vai para a fila do INSS, vai para tudo que é de canto, vai para a padaria, vai onde tiver necessidade de ir, vai. Mas para a casa do Senhor, eu não vou porque eu tenho medo de pegar a gripe. Como se aqui fosse, o vírus estivesse aqui dentro. Então as pessoas, meus irmãos, parece que nós estamos vivendo uma dramatização, um drama, que as pessoas alegam motivos. Alguns deles são justificados de estarem abandonando a casa do Senhor, trabalho, estudo, faculdade, como já dissemos, mas outros por conta de terem, como disse um certo pregador, estão pegando carona no corona. Acha mais confortável ficar em casa assistindo o culto do que estar presencialmente prestando culto a Deus, desperdiçando esse momento de comunhão, de confraternização, nesse momento de nós nos sentirmos, né, o calor
da presença de Deus em nossos corações. Mas independente disso que eu estou citando, nós queríamos também ainda salientar que alguns ficam em casa porque estão abandonando realmente os cultos presenciais. Estão abandonando mesmo. Tem gente que depois dessa doença que essa doença se alastrou desde o ano retrasado, que se veio umas 10 vezes durante o ano passado, eu estou até exagerando, que eu percebo. Sempre aos domingos, quando termina o culto, eu ligo para um, para outro, olha, senti sua falta. Não pude ir porque estava com medo, outros motivos apresentam. Mas a gente sente que há muita gente mesmo, pegando carona no corona, como já disse alguém. Alguns optam por ficar em casa, de que vêm ao templo, estão abandonando os cultos presenciais. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Aqueles que estão ficando em casa estão prestando um culto passivo. E os que estão aqui estão participando de um culto ativo. Ativo quem está aqui, passivo quem está em casa. Alguns por justa razão, outros por argumentos que explicam, mas não justificam. Aqueles abandonavam, como diz, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Lá era problema de estarem sendo persuadidos por N ventos de ensinamentos judaicos, os judaizantes enchendo a cabeça deles. Hoje nós temos essas dificuldades de muitos estarem dando como resposta, não pude por isso, por aquilo. Entretanto, alguns que estão agora mesmo me assistindo em casa, poderiam estar aqui. Quer ver uma coisa que eu vou dizer para você, que está em casa? Quando você adoece, você procura quem? O médico, o hospital. Obviamente, tem que procurar. E porque para vir à casa do Senhor, para buscar aquele que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, aquele que pode nos dar vida, como ele disse, eu vim para que tenhas vida com abundância. Negligencia. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que o cristianismo está sendo descaracterizado para o alvo, para o objetivo para o qual a igreja está aqui na terra. Agora eu quero fazer uma aplicação aqui sobre 5 aspectos, porque muitos estão abandonando a casa do Senhor. Como ele diz aqui, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais vedes. A terceira coisa que ele diz aqui, vede que o dia se aproxima. Que dia é esse que ele está falando? Que dia é esse que ele está falando que se aproxima? A volta de Jesus. Meus irmãos, muita gente vai ser surpreendida quando Jesus voltar. Porque estão ouvindo a palavra, estão familiarizando-se com os acontecimentos, com os fatos bíblicos, os cumprimentos proféticos de tudo que está acontecendo no mundo atualmente. E a gente sente que a volta de Jesus está às portas. Não sabemos o dia nem a hora, mas que estamos na iminência, no limiar da volta do Filho de Deus. E eu quero deixar, concluindo, 5 aplicações para aqueles que estão deixando de congregar-se como é costume de alguns. Primeiro, porque assim como alguns estavam sendo persuadidos a darem ouvidos ao que os judaizantes mostravam e ensinavam, muitos estão dando ouvidos hoje aos ventos de doutrina que Jesus fala lá em Marcos capítulo 7, versículo 7, são preceitos de homens. Outros estão ensinando que você precisa somente de guardar o Shabat. Outros que vocês precisam de observar as indulgências. Outros que vocês têm que ouvir o anjo Moroni. Outros que vocês têm que observar Charles Taze Russell. E aí você vai deixando de ouvir
e de pôr realmente em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz. Não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Estão dando ouvidos a ventos de doutrina. Segunda coisa, estão dando ouvidos a doutrinas de demônios. Paulo escrevendo 1 Timóteo 4, versículo 1, nos diz que muitos estão dando ouvidos a doutrinas e ensinamentos de demônios. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9, ele diz que ainda que venha um anjo, que venha do céu, pregar outro evangelho além deste, seja anátema, maldição. E muitos estão dando ouvidos, por isso estão abandonando a casa do Senhor, abandonando, como o autor diz aqui, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Outros estão deixando de se congregar por causa de estarem sofrendo a influência de preceitos de homens. Colossenses 2:22, Gálatas também, 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 e 4. São inúmeras, irmãos, são inúmeras as heresias que estão nas mídias, e tem muitos crentes hoje preferindo prestar culto a Deus em casa, assistindo tudo que tem de evangelho, entre aspas, quando poderiam estar estudando a palavra de Deus, como faziam os bereanos, conferindo com a palavra para ver se aquilo que eles estavam ouvindo batia com a verdade. Alguns anos atrás, nós tivemos como pastor a experiência com um determinado irmão aqui da nossa igreja, que ele passou a assistir um desses pregadores de televisão e ouvindo, entre aspas, um desses evangelhos, entre aspas, cujo pregador falava muita coisa. E um dia nós fomos fazer uma visita pastoral à família, estava eu e minha esposa. E fizeram tanto a cabeça dessa família, que eu fui, inclusive, fazer uma visita pastoral e levar a ceia. E essa pessoa disse: nós não precisamos mais de tomar ceia de nada. Isso não tem valor nenhum. Assim como os judaizantes estavam enchendo a cabeça daqueles cristãos, judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, há muita gente hoje que está bebendo água de cisternas rotas, veneno, e as coisas que ouvem são mais prejudiciais do que o que vocês possam imaginar. Porque geralmente essas seitas negam a Trindade, negam a deidade de Cristo, negam a inspiração das Escrituras Sagradas, negam que Jesus ressuscitou, negam a salvação como meio de graça de Deus para a salvação, porque defendem que a salvação é pelas obras, negam a morte vicária de Cristo, negam a expiação, negam a justificação, negam a reconciliação, negam a morte de Jesus. Para eles não é suficiente a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, aquele que entrou no lugar santo dos santos. Para esses, o evangelho perdeu o valor. Como aqueles judaizantes estavam enchendo a cabeça daqueles judeus que estavam se convertendo. Diz: olha, isso aí não tem valor não, continue aqui com essas práticas. Não abandonem a vossa congregação, como é costume de alguns, sobre o aspecto doutrinário. Está aí a teologia da prosperidade, está aí as ideologias da família, entre aspas, está aí muitos pregando um evangelho self-service. Venha melhorar de vida, pare de sofrer, você precisa de melhorar, sair desse sufoco, como se o evangelho fosse um negócio para você sair-se bem em tudo que você quiser vencer ou tiver que enfrentar. Então, primeiro aspecto: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns, com relação a não darem ouvido aos ventos de doutrina, que são doutrinas de demônios, preceitos de homens. Em segundo lugar, não abandoneis a vossa congregação por causa da apostasia. Naqueles dias havia o gnosticismo,
Os epicureus, que tratava-se de uma seita filosófica grega, os estoicos, os fariseus, foi uma das principais seitas dos judeus que esteve trazendo dificuldades, entraves para que os cristãos naqueles dias seguissem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês estão pensando que é diferente hoje? Eu queria somente ler aqui o que Paulo escrevendo segunda carta aos Tessalonicenses, o que Paulo diz, que eu creio que isso aqui parece que foi escrito mais para os nossos dias do que naqueles dias, quando esta carta foi escrita. Carta de Paulo aos 2 Tessalonicenses 2, versos de 1 a 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo está falando aqui, na carta 2 aos Tessalonicenses, da apostasia. Ou seja, são aquelas pessoas que acreditaram no Evangelho, seguiram o Evangelho, mas de repente elas começaram a ouvir esses ventos de doutrina, doutrinas de homens, preceitos de homens, doutrinas de demônios, e elas foram abandonando a casa do Senhor, foram abandonando o Evangelho, foram deixando de estarem presentes. Então, cuidado, porque se você estiver dando ouvidos a esses ventos de doutrina, você está fadado a, quando a gente menos esperar, deixar a casa do Senhor. Terceira coisa, recomendação, porque demos como título, não abandoneis a vossa congregação. Quero que você pense agora comigo, assuma um compromisso com Deus, de estar assistindo presencialmente, de inclusive manter a casa de Deus com os dízimos e as ofertas, sem os quais a obra de Deus não será realizada. Eu vou repetir, assuma o compromisso de dar assistência presencial e manter a casa de Deus, da qual você é membro, da qual você faz parte. E vou dizer mais uma coisa aqui, nós estamos vivendo numa época que há muita gente, muitos líderes fazendo pescaria em aquário. Pescando em aquário. Tira daqui, bota ali. Ao invés de estarem lá no mundo buscar as almas perdidas que estão perecendo, indo para o inferno. O reino de Deus não vai acrescentar em nada. Sair daqui e ir para ali, vir de lá para cá, não aumenta nada, o reino de Deus não vai ter nenhum acréscimo nisso. Agora, na hora que vem um pecador perdido, que estava na ruína, caminhando para o inferno a passos largos e aceita Jesus, aí sim, o reino de Deus está crescendo. Mas há muita gente hoje fazendo pescaria em aquário. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18, ele diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Uma coisa é você pegar uma jangada, um barco lá para o alto mar, enfrentar a tempestade, fúria das ondas fortes do mar,
e passar lá um dia, uma noite às vezes pescando e fazer a pescaria de peixes lá no alto mar. E outra coisa é você ir lá no aquáriozinho encontrar já o peixinho já prontinho já, né? Forte, sadio, e você colocar no seu aquário. Estou comparando aqui aquário e igreja. Isso é muito confortável. Jesus mandou a gente ser pescadores de homem, não foi ser pescador de crente não. Foi pescar quem já está com Jesus, não. Venha para aqui, aqui está melhor. Aqui está, você vai ter essas vantagens, aqui você vai ter essas oportunidades. Isso, meus irmãos, é ridículo, mas a gente vê que isso está acontecendo em nossos dias. Em quarto lugar, a quarta recomendação: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Cuidado com o comodismo, que o comodismo gera frieza espiritual, apatia, letargia, indiferença. Vocês lembram da história de Pedro? Pedro começou a seguir Jesus de longe. Depois, lá estava na roda dos escarnecedores. A criada pergunta: você era um dos tais? Não, não era não. Mais tarde, outra vez, alguém pergunta: você era um deles que estava com ele? Não, você está meio confuso, você está me confundindo com outra pessoa, mas não fui eu não. E passado mais algum tempo depois, perguntaram outra vez, ele disse: não, eu não sei o que vocês estão dizendo. E é geralmente isso que acontece. Quando alguém apostata da fé, quando alguém abandona a casa do Senhor, quando alguém se distancia por comodismo, vai gerando frieza espiritual, apatia, letargia, indiferentismo, ao ponto da pessoa chegar a um momento em que ela se sente totalmente negligente e não tem mais força nenhuma para subir a casa do Senhor. E por último, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48:10 nos diz que nós não devemos fazer a obra de Deus de forma relaxada. 48, verso 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Jesus chegou lá no templo e encontrou os cambistas fazendo da casa do Senhor casa de negócio. Como muitos hoje estão fazendo. Abandonaram, trocaram o certo pelo duvidoso. Voltaram às práticas dos velhos rudimentos. Negaram a fé, apostataram. Então, muitos estão hoje fazendo parte daqueles que estão fazendo da casa do Senhor casa de negócio. E aí Jesus pegou um chicote, um azorrague, e começou a chicoteá-los e expulsá-los do templo e dizer: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Meus irmãos, não abandoneis a vossa congregação, como é que é o costume de alguns. Parece que naqueles dias, comparado com os dias de hoje, a história se repete. A história se repete, apenas com algumas alterações, como eu citei há pouco. Aí eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui e você que está em casa. Como é que você se sente diante dessas verdades, dessa palavra que vocês ouviram agora à noite? Você que está em casa, como é que você está se sentindo? Você reconhece que está abandonando a casa do Senhor paulatinamente, aos pouquinhos, por N razões que eu citei aqui hoje à noite? Ali havia um problema de estarem sofrendo toda aquela influência dos judaizantes. Hoje nós temos N motivos, N razões que estão dificultando aqueles que poderiam subir à casa do Senhor e preferem ficar em casa. Mas eu espero que nessa noite, você que está nos assistindo em casa, você que está aqui, reconheçamos todos que nós não devemos alimentar, por hipótese nenhuma, essas coisas que nos levam a abandonar e deixar de participar
dos trabalhos na casa do Senhor. Amém? E como parte do nosso programa, nós vamos também orar pela sua família. E espero que você, então, possa estar juntinho conosco aqui e receber essa oração de poder. Pai amado, em nome de Jesus, na tua presença neste momento, eu quero colocar este amigo, esta amiga, este irmão querido que está vendo este programa ou simplesmente ouvindo este programa. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor intervenha poderosamente no seio da sua família. Que o Senhor possa libertar dos vícios, que o Senhor possa libertar de qualquer opressão e que o Senhor possa trazê-lo para a tua casa, Senhor. Que ele possa desfrutar da plenitude da tua presença. É assim, meu Deus, que eu oro abençoando esta família, em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você pode crer, igreja. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Sabe, queridos? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Oh, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, Jesus, e se eu passar pelo vale, sinta-se o Senhor, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, aquele que me sustenta, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Você vai dizer: recai em tua graça, Senhor. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Nós ouvimos a conclusão dessa mensagem importantíssima com o nosso querido Pastor Bosco. Ouvimos também os cânticos entoados pelo Arca da Aliança. Espero você então segunda-feira para mais um programa Opção para a Vida. Receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos agora e para todos sempre. Amém. Até o próximo programa, querido.